Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos para nossa atividade de hoje em língua portuguesa, certo? Então abra o livro lá na página 24, certo? Do terceiro módulo. Primeiro vamos fazer uma leitura sobre um textinho que nós temos ali, Quem é Você? Um livro sobre tolerância. Então ali nós temos uma capinha do livro, tá? É a capa, é a parte de trás do livro, que tem uma leitura. Eu vou realizar com vocês. Vamos lá. Quando conhecemos alguém diferente de nós, podemos ficar surpresos ou até de queixo caído. Não entendemos por que se usa essa roupa ou aquela roupa, porque se acredita em certas coisas. Como é possível existir uma opinião tão oposta à nossa? Mas será que, mesmo com tantas essas disparidades, somos tão diferentes assim? O que temos de parecido? E, afinal, o que é estranho e desconhecido? Não pode ser intrigante? O que você acha? Este é um livro sobre tolerância. Essa palavrinha mágica, muito falada, mas nem sempre tão exercida no mundo de hoje. Então, vamos lá. Lá na nossa introdução, ele pergunta para vocês. Você fica de queixo caído ao ver uma pessoa diferente de você? Fica. A gente fica de queixo caído quando a gente encontra pessoas diferentes de nós? Não, né? Nós observamos, muitas vezes opinamos, mas não ficamos de queixo caído. Mas sabemos que sim, somos diferentes, né? Às vezes com algumas peculiaridades, às vezes sim com algumas coisinhas iguais, né? Então é quando você se conhece, né? Um ao outro. E aqui ele fala sobre tolerância. Quando nós respeitamos a diferença, aceitamos as falhas, os erros, os acertos, somos tolerantes ao que a pessoa né? A pessoa pode ser de um jeito que você, né, não acha corretamente, mas temos que ser tolerantes, né? Sendo, às vezes, conversando de uma maneira educada, né? Não discutindo, não brigando. Por isso falamos que essa palavrinha tolerância é uma palavrinha mágica, assim como por favor, obrigada, porque nós temos que aceitar o outro, ser tolerante, tolerar, né? Entender o que o outro sente, ser tolerante à situação a qual ele está vivendo, né? E assim por diante. Na página 25, nós temos a interpretação de texto. No texto da quarta capa, a autora faz a seguinte pergunta: o que temos de parecido? Converse com os colegas e identifiquem quais semelhanças entre vocês agora. Identifique as diferenças. Gente, né, vamos olhando para nós, a gente não está presencialmente, mas podemos nos imaginar, e a gente se vê pela aula ao vivo, mas vamos nos imaginar. Nós somos diferentes um do outro, os seres humanos? Temos 4 patas, né? Temos chifre, alguma coisa assim, diferente? Não temos, né? Não temos. Nós somos todos seres humanos que temos sentimentos, raiva, amor, ódio, tristeza, né? Que temos 2 braços, temos 2 pernas, temos olhos, nariz, boca, né? Cabelo. Claro, somos diferentes no tom do cabelo? Somos, né? Somos diferentes na cor dos olhos? Sim, às vezes somos diferentes, porque alguns também têm olhos castanhos, outros também têm olho verde, né? Somos diferentes na altura e no peso e na personalidade, né? Na personalidade, podemos dizer que a gente é diferente, porque cada um tem a sua personalidade, né? Aquilo que diz sobre você. Então, e o seu modo de vestir. Então, a gente temos sim as nossas semelhanças e também temos as nossas diferenças, né? 2. Leia uma definição que o dicionário apresenta para o verbete tolerância. Respeito ao direito que os indivíduos têm de agir, pensar e sentir de modo diverso do nosso. Tolerância, respeitar o que o meu próximo pensa, independente se o que ele pensa é certo ou errado, eu vou respeitar. Eu vou opinar sim se estiver errado, né? Mas se ele não mudar de opinião, eu tenho que aceitar, eu tenho que ser tolerante àquilo que ele acredita, né? Com base nessa definição, por que a autora se refere à tolerância como uma palavrinha mágica?
Porque assim como as palavrinhas consideradas mágicas, quando a gente é pequeno, a mãe fala assim, né? Qual é a palavrinha mágica para quando a gente quer pedir alguma coisa, né? Ah, por favor. A mãe entregou a coisa para a criança e agora? Qual é a palavrinha mágica? Obrigada, né? Agradecendo, né? E a autora, ela faz esse termo para as pessoas entenderem que a vivência que precisa ter harmonia, sem conflitos, que a tolerância, ela é uma palavrinha com esse sentido, que evita conflitos, que quer harmonia entre os seus, né? B, em sua opinião, o que é ser tolerante? Em sua opinião, né? O que vocês entendem como ser tolerante, né? Então, a prof já deu um pouquinho de introdução ali, então vocês vão conseguir responder, tá? 3. Você leu o discurso da americana Ziana em uma reportagem sobre a brasileira MC Sofia. Apesar de viver em lugares distantes, que situação parecida acontece na vida dessas meninas? Então, se vocês não recordarem, voltem lá nas páginas anteriores, releiam os textos da Ziana e da MC Sofia e voltem a estar fazendo a leitura desses textos para encontrar ali a situação distinta entre elas, tá bom? 4. Você já vivenciou ou presenciou alguma situação semelhante à que as meninas Ziana e MC Sofia declararam nas leituras desse capítulo? Compartilhe com os colegas como essa situação ocorreu. Então, né, se vocês aconteceu essa situação que elas já vivenciaram, compartilhem ali, tá bom? 5. A quarta capa tem por objetivo apresentar ao leitor um pouco de conteúdo do livro. Você leria esse livro? Por quê? Uma resposta pessoal, né? Então, ali nós temos a quarta capa do livro, né? Quem é você? Um livro sobre tolerância, que é o que a gente leu ali agora na página 24, que a gente leu. Então, você ia ler esse livro? Você gostaria de ler ele? Então, escreve ali o se sim ou se não e por quê. Lembrem sempre, quando tem perguntas que pedem para justificar a sua resposta, é extremamente que vocês coloquem ali o porquê gostariam, tá? Página 26. Na página 26, vamos aprender sobre o uso do mais e do mas. Mais com i, né, que indica a quantidade, acréscimo nas nossas frases, e o mas, que é para diferenciar as palavras com sentidos diferentes. Então, vamos lá. Mais e mas. Você já sabe que a palavrinha mais indica o acréscimo de uma quantidade. Por exemplo, 2 mais 4 são 6. Será que essa palavra pode ter outra função? É o que vamos estudar agora. Além disso, vamos aprender a diferenciar as palavras mais e mas. Será que além da escrita, elas também possuem sentidos diferentes? Então vamos lá. 1. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Nós temos uma aranha muito brava que fala: é uma injustiça. Eu sou a viúva negra, a aranha mais venenosa que existe. Aí nós temos, eu acho que é um ogro lá, bem grandão, né? Com várias outras aranhinhas em volta dele. E a aranha viúva negra lá penduradinha. Mas, nos filmes de terror, os melhores papéis sempre ficam com as caranguejeiras. Ah, por que a viúva negra acha que merecia os melhores papéis nos filmes de terror? Por que será que essa aranha ficou braba, né? Por que vocês acham? Responda ali na letra A. B. Assinale que sentido a palavra mais. Acrescenta o adjetivo venenoso no segundo quadrinho da tirinha. Dúvida, intensidade ou negação? Qual dos 3 itens ali ela indica? C. No segundo quadrinho, a viúva negra se caracteriza como a aranha mais venenosa que existe. E no terceiro, ela expõe uma oposição a isso, por causa da situação vivenciada, né? Ela fala que ela é a aranha mais venenosa que existe. Mas nos filmes, quem pega os papéis melhores são as caranguejeiras, né? Que ficam com os papéis. É uma situação de oposição, né? E no terceiro parágrafo, ela expõe uma oposição a isso, falando que as caranguejeiras são as mais venenosas que existem, ou sempre ficam com os melhores papéis. Qual é ali a alternativa correta? Gente, peço 1000 desculpas, mas hoje tá passando uma máquina aqui na rua de casa. O barulho tá estridente,
tá? Difícil mesmo. Eu tô tentando me concentrar, mas eu não consigo Mas eu peço perdão, porque tá difícil mesmo. Me desculpem, tá? Do coração. Ó. Então vamos lá. 27. D. Que palavra foi utilizada para introduzir a palavra de oposição? Qual foi a palavra que utilizada lá no terceiro quadradinho, né, da nossa tirinha, foi usada para ter essa opinião de oposição do mais lá, tá bom? E. Por que das palavras abaixo a palavra mas poderia substituir sem prejuízo de sentido no último quadradinho? Que palavrinha dali nós temos porém, quando e entretanto. Qual dessas palavrinhas pode ser mais de uma, tá? Nós podemos utilizar para também dar o sentido de mas. Porém, quando, entretanto, vamos ler lá. Porém, nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras. Mudou o sentido? Não, né? Então, também pode ser utilizado. Quando nos filmes de terror, não, porque já estamos falando de outra situação, né? Ou entretanto também podemos utilizar, né? F. Qual dessas palavras é o contrário de menos ou mais? Qual dessas palavras é, né? Qual dessas palavras é o contrário de menos? Mais ou mais? Qual é o contrário de menos? Mais ou mas? Então, assinalem ali na alternativa F. Então, gente, ali então vamos concluir, porque hoje tá bem difícil, tá? Então, continuem a leitura da página 27, temos uma leitura ali que fala sobre as ideias do mais e do mas, né? Além de indicar ideia de acréscimo de uma quantidade, a palavra mais é o contrário de menos e é utilizada para dar intensidade ao sentido de outra palavra. A palavra mas é utilizada para apresentar uma ideia de oposição a que foi apresentada antes, beleza? E lá na página 28, vocês têm uma atividadezinha sobre mais ou mas, tá bom? Então, gente, leiam com calma, vejam o que o enunciado pede em cada pergunta para estar respondendo certinho, tá bom? Galerinha, por hoje é só. Peço desculpas novamente pelo barulho, porque tá bem feinho hoje mesmo, tá? E qualquer dúvida, a prof tá à disposição. Mandem mensagem que a prof ajuda vocês, tá bom? Um beijo!